jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo? Dessa vez em Êxodo capítulo 17 ainda, a partir do versículo 8, nós vamos trocar uma ideia sobre os versículos de 8 a 16. Eu não vou ler todos, mas eu vou dar uma pincelada aqui com vocês na história. O versículo 8 e 9 dizem assim: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. O que nós falamos na semana passada foi o seguinte: eles chegaram num local chamado Refidim, passaram sede, clamaram a Moisés e Deus, na sua graça, mandou que Moisés, com seu bordão, ferisse uma rocha e dela saiu água para alimentar aquele povo, para saciar a sede daquele povo, demonstrando a graça de Deus e uma grande provisão de Deus. E é nesse contexto, é nesse momento que eles são atacados de repente, na retaguarda, pelos amalequitas. Os amalequitas, você precisa lembrar que eles eram descendentes de Esaú. Lembra lá de Esaú e Jacó, os irmãos que eram bastante briguentos, né? Jacó depois foi virar Israel, recebeu o nome dele de Deus, chamado Israel, e Esaú teve um filho chamado Amaleque. E dos amalequitas nós conseguimos ver que eles eram inimigos mortais. E os amalequitas foram inimigos não somente nesse episódio, né, em relação a Israel, mas durante todo o Antigo Testamento você vai ver essas lutas, essas brigas. Por quê? Porque eles derivavam ali de um pai que não levava a sério as bênçãos de Deus, desprezava o Senhor como era Esaú. E nesse contexto, então, esses grandes inimigos de Israel atacam Israel. E aí Moisés diz o seguinte: chama o seu, vamos dizer assim, o seu ajudante Josué, que já estava sendo preparado para ser talvez o substituto dele no futuro, chama-o e diz para ele: olha, eu vou estar lá no monte, eu vou levar comigo Arão e Hur, e eu vou ficar lá com o bordão de Deus e você vai chamar homens para guerrear contra os amalequitas. Então você vai ser o chefe ali da tropa, tudo bem? E é isso que acaba acontecendo, né? No dia seguinte, Moisés fica lá em cima do monte levantando ali as mãos, certo? Provavelmente aqui ele estava orando e levantando o bordão. Enquanto ele estava com as mãos levantadas, o povo vencia a guerra contra os amalequitas. Quando ele abaixava a mão, os israelitas perdiam a guerra contra os amalequitas. Só que teve uma hora que Moisés começou a cansar as mãos. E aí Arão de um lado segurou a mão dele, Hur do outro também segurou a mão dele, até que chegando no pôr do sol ele conseguiu manter as mãos dele erguidas para que os israelitas vencessem a guerra contra os amalequitas. O que a gente tira de importante aqui? A primeira coisa é: os nossos inimigos hoje, eles não são os amalequitas. Nosso maior inimigo hoje é o nosso pecado. E um inimigo que a Bíblia diz que nós temos é o próprio Satanás, é o diabo e as tentações que ele faz, e das nossas próprias concupiscências, da nossa própria vontade, da nossa carne. E esses são os maiores inimigos de Deus na nossa vida, são os nossos maiores inimigos. Então como vencê-los? Uma coisa interessante é que depois de um momento de bênção, depois de um momento de quando a gente prova das águas vivas de Jesus, nós somos então tentados. Isso ocorre muitas vezes. Essa semana mesmo tive várias tentações. E elas vieram em momentos em que eu estava quebrantado diante de Deus, em momentos em que eu me enchi da palavra de Deus. Elas vêm, elas não pegam a gente em momentos que nós vamos estar fortes, mas talvez em momentos vulneráveis. E é bem depois desses momentos em que a tentação vem, em que as dificuldades, as provações da nossa vida vêm. Agora, como vencê-las? Primeiro, Moisés, o líder, tinha o bordão de Deus na sua mão. Quando Moisés estava ali intercedendo pelo povo, orando a Deus pelo povo com o bordão, ele estava dizendo que dependia completamente de Deus. Nós conseguiremos apenas vencer os nossos pecados e a Satanás quando nós dependermos totalmente de Deus. É só Ele, é só com o poder dele. Lembra? O bordão simbolizava isso. Somente com o poder e a autoridade divina nós venceremos os nossos inimigos. A força não está em nós. Moisés não lutou sozinho, mas ele intercedeu pelo povo, intercedeu pelo poder de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos também entender que a intercessão ela também é cansativa. Ela desgasta a gente. Quantas vezes eu já não passei um tempo orando e eu me sentia cansado, não porque eu estava simplesmente cansado, mas mesmo com o vigor físico, interceder por alguém, colocar toda a sua energia, orar de todo o coração demanda de nós um esforço físico, um esforço mental. E era isso que Moisés estava passando. Ele começou a cair, ele começou a fraquejar, certo? Mas ele tinha do lado dele
pessoas, irmãos, que iam ajudar aquele líder a continuar com as mãos fortes erguidas. Nós precisamos de irmãos na nossa vida que vão nos ajudar a permanecer firme. Além de ter total dependência de Deus, estar constantemente em oração e intercessão por outros e por nós mesmos, nós precisamos de irmãos na caminhada que vão segurar as nossas mãos, que vão estar conosco firmes. Nós precisamos, senão não venceremos a batalha. Não venceremos a batalha contra o mal, contra o pecado e contra Satanás. Mas o que acontece também é algo muito interessante, que depois que Moisés, Arão e Hur conseguem ali interceder pelo povo, Josué e os israelitas conseguem acabar com os amalequitas e eles então são mortos ao fio de espada. Aí você me pergunta, poxa, mas desde quando era permitido que matassem as pessoas, né? Deus não disse lá há pouco tempo, entregando, daqui a pouco ele vai entregar ali a Moisés, mas ele não era contra o assassinato, contra a morte. Na realidade, nós precisamos entender que o mesmo Deus que é contra a morte feita de propósito, ele também ele é um Deus que julga aqueles que o desafiam. Ele é um Deus de justiça, de juízo, e Ele é o único que pode realizar vingança de uma forma santa e justa. Deus usou os israelitas para punir os amalequitas que desafiavam Deus, que queriam destroná-lo, que queriam destruir o povo pelo qual escolheu, ao invés de se submeter a esse Deus e de viver em arrependimento, juntando-se a Israel num povo em adoração a esse único Deus. Eles desafiaram esse Deus, e todos aqueles que desafiam ao Senhor e não se arrependem, não se submetem a Ele, serão punidos e castigados. É isso que nós precisamos entender. Deus, ao mesmo tempo que Ele é amoroso, Ele também é um Deus justo. Mas por fim, o que acontece é que Israel sai vitorioso. Moisés então reúne o povo e ele faz ali, ele edifica um altar a Deus. Esse altar aqui simboliza um testemunho. Ele estaria sempre ali com o nome escrito: o Senhor é a minha bandeira, ou Yahvé, ou Jeová Nissi, que significa Ele é a minha bandeira. Ele está do meu lado, o Senhor lutou por mim e eu venci então os meus inimigos. E é quando a gente tem a dependência de Deus, amigos e irmãos do nosso lado, nós conseguimos vencer as tentações e as dificuldades dessa vida. Nós precisamos dar testemunho disso. Deus nos chama a dar testemunho porque o testemunho, ele leva a glória e a honra para Deus. Moisés não disse: eu venci os amalequitas pela minha força, ou eu e Josué, ou eu e o povo de Israel. Não, ele disse: o Senhor venceu, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor esteve do nosso lado. A vitória sobre as tentações, a vitória sobre as dificuldades e provações da nossa vida, elas devem render glória a Deus. Dê testemunho sobre elas. Sabe, nessa semana eu tive vitórias e derrotas, mas mesmo assim o Senhor foi por mim. E até nas derrotas Deus mostra que Ele é misericordioso e perdoador. Que Deus possa nos ajudar a vencer essas tentações e provações da nossa vida. Mas saiba, nós não venceremos sozinhos, não pelo nosso braço, mas através da dependência exclusiva de Deus e de irmãos que estejam do nosso lado, nos ajudando a ficar firmes. Que Deus nos abençoe e falou!